Olá, prezados pais, responsáveis, espero que todos vocês estejam bem e gozando boa saúde, tá bom? Estamos aqui nessa nova forma de conversarmos. Até então nós não tínhamos tomado essa iniciativa de fazer uma reunião de pais nesse formato, especialmente porque nós estávamos no aguardo de informações mais concretas, informações mais precisas sobre o retorno às aulas, que eu acho que é a dúvida que está para todo mundo, né? O nosso retorno depende do Centro Paula Souza. É ele que vai nos definir a data exata para esse retorno. E nós não temos essa data ainda, infelizmente. O que acreditamos é que esse retorno irá acontecer de forma gradual. Agora, quem retorna primeiro, também estamos no aguardo para saber, tá? Mas nesse tempo, nesse interim, a escola já tomou algumas iniciativas, né? Preocupada com as questões do protocolo sanitário que serão instalados, né, em todas as unidades escolares. Então, nós já adquirimos o tapete sanitizante, termômetro, álcool gel, totem. Então, a escola, aos poucos, dentro dos seus recursos, a gente está tentando deixar as condições para o recebimento deste aluno no seu retorno, tá bom? Então, como todo mundo sabe, em março tivemos que ter o nosso distanciamento e aí as aulas presenciais foram para as aulas à distância, ou melhor, aulas remotas. Utilizamos a plataforma Teams por conta de uma parceria que a Microsoft tem com o Centro Paula Souza de muitos anos, sendo este um programa da Microsoft. Então, todas as ETECs e FATECs usam essa plataforma para suas aulas, né? A partir do dia 4 de maio, ou melhor, dia 22 de abril, os alunos voltaram de um recesso que foi emergencial, né? O de julho, na verdade, passou para março. E desde 22 de abril, começou-se a utilizar a plataforma. E a partir do dia 4 de maio, começou as aulas, tá? Essas aulas, cabe ao professor decidir a forma como ele vai dar essa aula. Então, eu também sou professora, vocês sabem disso. Então, tem vez que eu dou aula por videochamada. Tem hora que eu só coloco atividade. Tem hora que eu só dou aula por chat. Algum assunto a gente discute pelo chat. Tem momentos também que eu gravo a aula e posto lá, né, na plataforma. Ou seja, não existe uma forma padrão que todos os professores devem adotar para dar as suas aulas. Isso, somente as videochamadas, que é uma coisa que demanda internet, é muito assim, alguns professores acabam adotando, mas outros não. Por quê? Por até mesmo considerar que, imagina um aluno do ETIM, das 8 da manhã às 4 da tarde, em frente de um computador, por conta de uma videochamada, é complicado. A questão das aulas gravadas, também isso cabe somente ao professor. Cabe ele decidir se ele grava ou não. Não há nenhuma obrigatoriedade para que o professor faça a gravação das aulas. O que tem que acontecer? O aluno tem que se posicionar na equipe, na disciplina, correspondente ao horário da aula dele. E lá aguardar se vai ser videochamada, se vai ser por chat e assim por diante. Apesar do distanciamento, eu tenho falado com muitos pais durante esse período, tá? Alguns até entram em contato, mas eu tenho falado muito com esses pais por conta do desempenho dos seus filhos. E aí me vem a fala: ah, mas não aparece no calendário a aula. A aula só vai aparecer no calendário, tá? Se o professor marcar uma videochamada. Se não, não. O calendário mostra até a aula que ele tem. Só para ele não esquecer que às 8 horas da terça-feira, por exemplo, é aula de matemática. Mas cabe ele ir lá às 8 horas. Na equipe de matemática, na disciplina, fica lá a postos, esperando a iniciativa do professor para começar a aula. Tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente muito tem preocupado, porque alguns alunos ficam no aguardo da aula gravada. E a aula gravada, ela só serve para um público.
É aquele aluno que não tem o acesso à internet durante as aulas, porque nós tínhamos um aluno que só conseguia acessar a internet às 6 horas da manhã, pelo pacote que ele tinha de dados de internet. Ou aquele que é um computador ou um celular para que toda a família use, inclusive os irmãos menores e até os maiores na faculdade, que consigam usar. Então, é para esse público a aula gravada, quando ela é gravada. Tá certo? Porque também ouvi de uma aluna recentemente: ah, professora, mas a aula não é gravada, então eu posso ver a hora que eu quiser. Né? Eu falei para ela: não. A aula gravada é para este aluno nessa situação. Você tem todas as condições eletrônicas, mesmo de equipamento, para assistir a aula. 8 horas você deve estar na frente do computador para saber o que vai acontecer. Tá certo? Então, é importante que... Eu também já tinha ouvido vários relatos de pais que achavam que estavam de férias. Então, não tinha aula, não tinha atividade nenhuma. Tivemos um recesso, sim, de 3 a 7 de agosto. A partir daí, as aulas estão acontecendo de forma normal. Vamos falar de faltas. Por conta dessa dificuldade de alguns alunos de terem acesso à internet o tempo todo, ou de não conseguir acessar a internet durante as aulas, as faltas, elas são computadas de acordo com a entrega das atividades que o professor passa. Se o aluno não entrega as atividades, ele fica com falta nas datas correspondentes àquele assunto. Mas aí alguns alunos falam: ah, professora, mas durante a aula tem professor que faz falta. Ele faz para controle dele, para saber quais são as participações na aula dele. Agora, veja bem, o aluno, ele não assistiu a aula do professor, mas até o final do dia, ele mandou uma mensagem: o professor não conseguiu assistir por conta disso. Isso chama interesse, e o professor considera isso também. A questão é os alunos de uma sala de 40, 5 assistem aula, os 35 não dá o ar da graça de forma nenhuma, tá? Então, é importante que se tenha esse controle também. Bem, quanto às menções, né? Vocês devem ter acesso ao boletim dos seus filhos, espero que tenham, né? No boletim, algumas disciplinas aparecem com um traço e o número 1, pequenininho do lado. O que isso significa? Traço e o número 1. O aluno não foi avaliado porque ele não entregou as atividades propostas. Ele não recebeu nota porque ele não entregou. Mas aí eu tenho essa informação e eu ligo para o pai e para a mãe para saber o que aconteceu. Né? Tá com falta de internet, pai? Não tem computador? Não, tá tudo certo. Porque o aluno achou que a gente não ia perceber isso, tá? Então, eu peço para vocês ter esse controle também. Ah, Cida, mas tem muito I no boletim do meu filho. O I significa que ele entregou, mas aquilo não foi a contento do que era esperado, não atingiu os critérios que o professor esperava para aquele assunto, tá? Então, o I é diferente do traço. Tracinho com o número 1. Então, tracinho número 1, o aluno não entregou. Cida, e como que eu faço para saber se ele tem atividade para entregar? É simples. Lá no Teams, você fala para ele te mostrar aonde está a parte de tarefas. Clicou na parte de tarefas, computador ou celular, tanto faz. Vai abrir uma lista com todas as disciplinas que ele tem. Com todas elas. Clique em cada disciplina que vai aparecer todas as atividades que ele tem e o prazo que ele tinha para entregar, tá? Então, aí você consegue fazer esse controle. Quanto ao horário das aulas, que ele tem que ficar posicionado, no NSA, na aba Diário, aparece Horário. Clica lá, que também aparece o horário das aulas dele de segunda a sexta, tá bom? Bem, e disciplina que tem um traço só, mas que não tem a nota, não tem o número 1zinho. Neste caso, é que houve problema e o professor não conseguiu postar a nota a contento, tá? Isso aconteceu no primeiro bimestre, com história, tá? O professor teve problema técnico e não conseguiu
inserir as notas, mas essas notas foram consideradas no segundo bimestre, tá bom? Bem, atualmente nós não temos falta de nenhum professor, então todas as disciplinas têm professor. O que nós percebemos agora no meio do ano, porque tivemos um vestibulinho bem diferente, vocês devem ter tido ciência, né? Então tivemos o vestibulinho, novos alunos, e nesses novos alunos eram novas disciplinas para serem inseridas no sistema, de forma automática, não foi a gente. E nessa inserção, acho que deu um bug na Microsoft, não sei, que algumas disciplinas foram eliminadas. Salvo erro, uma delas foi física. A equipe sumiu, tá? Entramos em contato com a Microsoft, né? Estamos esperando o retorno deles, mas enquanto isso, a coordenação criou um tipo de um auditório, tá? Uma equipe chamada auditório daquela turma para que o professor conseguisse ir lá dar a aula para o aluno, tá? Então, temos professor para todas as disciplinas e temos a equipe para todas as disciplinas, pelo menos dessa forma. Bem, terceiro bimestre, divulgação das notas será no dia 9 de outubro, somente pelo NSA. E nós temos o pedido de reconsideração de notas. De repente, vocês viram o aluno fazendo alguma coisa, o professor deu alguma nota, vocês querem entrar com o pedido de reconsideração de notas? É possível. E o período é do dia 9 a 13 de outubro. Como vocês deverão fazer? Me manda um e-mail no meu e-mail institucional, que é o E045 orientador educacional, @cps.sp.gov.br. Vamos agora à parte 2. Que me cortou, desculpa. Então, e aí vocês me mandam esse e-mail no E045 orientador educacional, @cps.sp.gov.br. Me fala só, Cida, eu quero entrar com pedido de reconsideração. Eu encaminho o impresso e aí eu já encaminho também as orientações para aonde enviar, tudo certinho. Não se preocupe, tá bom? Bem, eu tenho uma boa notícia, né? O Centro Paulo Souza, junto com a Universia, que é uma iniciativa do Banco Santander, e também outra parceria com o Me Salva, que é um cursinho preparatório online, disponibilizou bolsas de estudos para os nossos alunos, inicialmente do terceiro ano. E sexta-feira agora, a boa notícia é que os segundos também incluíram, tá? Foram inclusos no programa. Esses alunos terão acesso a videoaulas, acesso a aulas ao vivo, chat, fórum de dúvidas, participação em simulados do Enem, dicas sobre o Enem, e todos os alunos do segundo e do segundo e dos terceiros anos já foram orientados, tá? Eu já falei com todos os representantes que já passaram as informações. De repente, seu filho falou, isso aí eu não sei, é porque ele não deve ter se atentado à mensagem do representante de turma, tá bom? Gente, outra coisa também que eu tenho recebido muitas ligações é a questão das emoções, né? Vamos pensar no seguinte, o confinamento social ele veio porque é uma medida preventiva. É importante, é necessário. Mas o adolescente, de repente, ele foi tirado de toda a ligação que ele tinha, de toda a rede socioafetiva que ele tinha. Rede essa de amigos, colegas de escola, né? Alguns familiares também, ou seja, tudo mudou. E isso, nós, seres humanos, nós somos seres sociais, né? E para os adolescentes, essa questão da socialização é uma coisa muito intensa. Eles vivem intensamente isso. E aí, de repente, tudo isso foi tirado, agora não mais, acabou. E, bem, pode mudar comportamentos, questão das emoções desse adolescente? Pode. Então, é por isso que vocês, enquanto os pais, enquanto responsáveis, devem ficar atentos a algumas coisas. Mudanças no humor, sono, comportamento, alimentação, aumento da agressividade, a famosa ansiedade
e a dificuldade de cognição. Eu tenho recebido de muitos pais a seguinte fala: Cida, ela vê aquilo lá, ela não está entendendo nada, né? Esse entendendo nada pode também ser um sintoma do isolamento, né? Do distanciamento, dessas emoções que elas vão ser mesmo mexidas. Se para nós adultos mexeu, imagina para eles, tá? Então, o que fazer? Primeira coisa, vocês devem conversar sobre a doença com seus filhos, ok? Ser claro, eu sei que a televisão mostra muita coisa, mas cabe vocês também essa consolidação de informações. É necessário isolamento. Estamos assim porque precisamos. Agora, uma outra coisa também que é muito importante: manter a rotina. Manter a rotina. Eu tenho alunos que me falam: professora, não dá para assistir aula porque eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que fazer comida. Aí eu pergunto: se tivesse na aula, seria assim? Não. Rotina. Rotina. Então, Cida, então não é para fazer nada disso? Você enquanto pai acha que tem que fazer sim, mas não no horário da aula, certo? A aula é a prioridade, tá bom? Por quê? Porque os alunos, com essa coisa de rotina, estabeleçem horários. Vai ter que fazer isso, escola, depois você vai lavar uma louça. Assim, eu acho que fazer a rotina da casa, para ele perceber que todos nós estamos trabalhando em equipe na nossa casa e eu tô ajudando alguém também. Eu tô cuidando de alguém. Então, é importante que isso seja bem claro para o aluno. E, gente, isso é uma coisa importante. Lazer também. Se você não tem dinheiro para sair, o lazer não é só sair. É assistir um filme juntos, né? É jogar o jogo tabuleiro juntos também. Sejam criativos. O lazer também é importante, tá bom? O aluno, o adolescente, ele tem que ter essa visão também para ele ter pelo menos uma ideia de um bem-estar, né? Não só mental, mas também social, com a própria família. Eu acho assim, essa situação que nós tivemos foi uma coisa assim muito forte, muito de repente e pegou todos nós, né, desprevenidos. Mas nós já conseguimos ter um tempo já de gerenciar isso, tá? E é importante que o adolescente saiba disso também, tá? E que ele tenha uma rotina de estudos, que ele consiga ter o seu momento de lazer com a família. Eles têm, sim, que conversar com os amigos, eles têm que compartilhar. E como vai compartilhar, Cida? São as redes sociais, gente. Ele tem que ter um tempo de falar com o pessoal. Tem um tempo de falar com os amigos, de conversar. Tá certo? A internet é para estudar? Mas também precisamos dela para esse convívio social. E também de familiares, tá? Conversar, temos uma tecnologia que até então nós não tínhamos, então a gente tem que aproveitar para esse fim também. Bem, o papel de cada um. Vamos começar pelo aluno. Fique muito atento a que o aluno te fala. Então, o aluno, o adolescente, ele tem que saber se expressar. Então, ele tem que ficar muito atento aos sentimentos que ele tem, às emoções, e vocês devem ouvir. Não minimize. Falei direito? Falei, né? Minimize. Acho que sim. Não minimizem esses sentimentos. Escutem. Tá certo? Então, é importante também vocês enquanto pai. Outro papel de vocês também. As rotinas, como eu já disse, né? Hora de dormir, hora de comer, né? Tem aluno que acorda 1h da tarde e a aula começou 8h da manhã, né? Hora de brincar lá com o videogame, tá certo? O lazer tem que ter hora, sono, alimentação e os estudos também. E nós, enquanto escola, a gente observa também esses comportamentos que normalmente vêm pelo desempenho das notas, alguma fala de aluno para professor. Estamos também. E em qualquer ocorrência dessa, nós vamos entrar em contato, tá bom? Bem, uma coisa também que a gente tem percebido, isso é uma coisa um pouco séria, né? Fulano de tal, cadê o aluno X?
Ah, professor, ele está trabalhando e por isso não está assistindo às aulas. Gente, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles são menores de idade. A escola é prioridade. Certo? Eu tenho já alguns casos pontuados e eu vou entrar em contato com os pais. Ah, Cida, mas é um dinheiro que está entrando. Eu entendo, eu entendo. Mas a prioridade é escola. Porque nós, enquanto escola, nós temos a obrigação de avisar o conselho tutelar caso esteja acontecendo. Alunos que não estão assistindo aula porque estão trabalhando, tá? Então é importante que isso seja bem pensado e conversado entre vocês, tá bom? Bem, eu vou deixar também e-mail de professores coordenadores. Qualquer problema que vocês tiverem, alguma questão, alguma relação professor-aluno que esteja comprometendo um pouco o desempenho, mande um e-mail para o coordenador responsável, tá? Eu vou deixar o e-mail da professora Sandra e do professor Oswaldo, que são os professores relacionados à parte não técnica, e os dos coordenadores à parte técnica, para ficar mais fácil, tá? E também o meu, para tudo, né? Vamos dizer assim, mas para algumas dúvidas, questionamentos, mas essa questão de professor com aluno, o melhor caminho é diretamente para o coordenador. Bem, para finalizar, eu só queria mesmo pedir a vocês para que sempre que possível, né, que for necessário, entrar em contato da escola por esses e-mails que eu vou deixar aqui para vocês, né? E também em relação à retirada dos itens dos armários da escola, né? Nós temos já feito desde março o agendamento, então o aluno vai lá, me fala o horário que ele pode, eu passo os horários, ele me fala o horário, por eles serem menores, eles não podem ir sozinhos, tem que ir com o responsável junto, tá? Já com a chave do armário na mão, chega lá rapidinho, pega em casa, faz a higienização adequada desses itens, tá? Então, é só entrar em contato comigo que eu faço o agendamento, tá bom? E é isso, pessoal. Em nome da nossa escola, queria agradecer a todos mais uma vez e que a escola, estamos assim, a escola ela não para só na tela do computador ou do celular. Por trás disso, tem muita gente fazendo muita coisa para deixar os processos os mais normalizados possíveis e que estamos juntos, apesar de toda a distância. Obrigada, que vocês tenham uma ótima semana.